Salve, amados, graça e paz. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhando com Cristo. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como anda o seu coração em Cristo? Espero que esteja tudo bem contigo, que esteja tudo bem na sua casa, esteja tudo bem na tua caminhada cristã, no teu ministério. Amados, muito feliz de revê-los, muito feliz de estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. A quem ainda não me conhece, muito prazer, sou Charles Samorim, idealizador desse projeto, podcast Caminhando com Cristo, e este podcast tem justamente esse intuito de nos ajudar mais e mais na nossa caminhada cristã, porque a minha dificuldade pode ser a sua e a sua dificuldade pode ser a minha, e juntos, com base na palavra do Senhor, olhando diretamente para Cristo e todos os seus mandamentos, todas as suas coordenadas, né? Com base na Bíblia, com base na palavra do Senhor, a gente vai se fortalecendo e vai caminhando com Cristo, renunciando, pegando a nossa cruz a cada dia, e assim a gente vai sendo edificado. Amém, meus amados? Amados, antes de mais nada, eu já quero te pedir o seu grande apoio a nos ajudar a compartilhar com familiares e amigos, né, e fazer com que a gente se torne uma família imensa para a honra e glória do Senhor Jesus. O intuito é justamente de levar a palavra ao coração daquele que também precisa, né? Aqui eu não invento nada, eu vou tudo com base na palavra de Deus, e ao final do episódio, ao final do conteúdo, você pode analisar se isso aí foi edificante para você, se você se sentiu edificado. Meus amados, compartilhe ao próximo. Vamos fazer com que a palavra de Deus, de uma maneira muito humilde, muito simples, chegue ao coração do nosso próximo. Amém? Meus amados, hoje o tema é muito interessante, muito bacana. Hoje falaremos de pessoas improváveis, né? Como Deus usa pessoas improváveis, né? Eu escolhi justamente esse tema, né? O tema é o seguinte: Deus levanta os improváveis, né? Porque na Bíblia a gente vê muitos improváveis, muito mesmo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu vou abordar uma das, para mim, pessoas mais improváveis da Bíblia, né? A gente vai ver aqui no segundo livro de Reis, né? Segunda Reis, no capítulo 5, e falaremos hoje sobre a escrava de Naamã, né? E eu vou mostrar aqui biblicamente como Deus transforma a nossa vida. Essa história é muito famosa, muito conhecida, né? Creio que todos conheçam a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, um homem muito respeitado, mas havia um grande problema na vida dele. Naamã era leproso, e naquele tempo a lepra era uma doença muito delicada. Amém? Vamos detalhar aqui a passagem para maior entendimento. Segundo livro de Reis, no capítulo 5, do primeiro versículo, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém, meus amados. Amados, a história é bem conhecida, mas eu não vou focar no milagre da cura de Naamã. Como eu havia dito primeiramente, né, eu vou detalhar justamente quem indicou Naamã para esse milagre. O texto que acabamos de ler diz que durante uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita ela foi levada cativa. E com certeza era uma menina que tinha sonhos, tinha grandes projetos de vida, que foram interrompidos por ser tomada como escrava,
que mais me impressiona é que em poucos versículos percebemos o quão grande é o testemunho dessa menina. Pensa vocês, meus amados, ter sido retirado da sua família tão jovem, né? Porque a Bíblia diz que ela era jovem, né? Que ela era uma menina. Ela foi retirada do seu lar, da casa dos seus pais, e agora ela está ali sendo levada como escrava. Pensa na dificuldade que essa menina passou, o medo, as angústias, a tristeza por estar andando para terras estranhas. Mas o que me impressiona é que essa menina recusou a viver uma vida de lamentações. Todas as condições adversas não foram capazes de apagar sua conduta, que com toda certeza foi uma vida que os pais dela dedicaram seu tempo para ensiná-la, né, na presença do Senhor. Ela influenciou ali o ambiente onde estava, ela não se deixou ser influenciada por ele. Mesmo sendo cativa, mesmo sendo escrava, mesmo em tempos de dificuldade, ela nunca deixou de caminhar com Deus. Nunca deixou de confessar a fé em Deus. Nunca deixou de ser bênção, independente do lugar e das circunstâncias. Amados, o curioso é que a Bíblia nem relata o nome dessa menina, mas o feito dela trouxe restauração. Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes a resposta que precisamos está em algo simples, mas nosso orgulho nos impede de enxergar. Quantas vezes você já ignorou um conselho porque achou que sabia mais? A solução veio de onde Naamã menos esperava. Veio de uma escrava. E aí eu me lembro de uma outra história também muito interessante de pessoas influenciam no ambiente, influenciam na vida do próximo. Eu lembro da história dos amigos do paralítico. Lembra deles lá em Marcos, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, vai dizer que ali Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e logo se juntaram um grande número de pessoas. E eram tantas pessoas que vinham carregando amigos, né? Precisamente 4 amigos carregando uma maca, e tinha seu amigo ali paralítico. E a Bíblia ela vai dizer que tamanha era a multidão que os amigos não conseguiam passar para levá-lo até Jesus, para que Jesus o curasse. E vendo as dificuldades, eles conseguiram, né, na dificuldade das pessoas, eles conseguiram um espaço pelo telhado e desceram o leito ali que trazia o paralítico para dentro da casa. E Jesus, ele vendo aquilo ali, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. E isso é magnífico, porque a perseverança dos amigos do paralítico foi que em nenhum momento eles se amedrontaram. O paralítico curado tinha amigos que o levaram até Jesus. Não é verdade? E os teus amigos te levando para onde? E você tem um monte de amigos paralíticos. Para onde você está levando seus amigos? Qual conselho vocês estão dando para os seus amigos? Amados, não basta que eu fale de Cristo. É necessário que Cristo seja visto em mim. A cruz de Cristo precisa mudar o meu caráter, precisa mudar a minha conduta, o meu comportamento, o meu modo de falar. Queremos tantas coisas de Deus e ofertamos o mínimo, quase nada para Ele. E nos dias de hoje ainda encontramos pessoas que estão na caminhada e ainda não sabem qual a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes estão dentro da igreja já há 5 anos, 10 anos de vida cristã, e tem pessoas que se encontram ainda perdidas. Amados, necessitamos de posicionamento. Não existe estar em cima do muro. Não existe meio termo. Não existe indeciso para quem está em Cristo. Qual é a tua missão, meus amados? Qual o teu chamado em Cristo? Eu falo em comunidade, como corpo de Cristo, de modo individual. Amados, você faz a diferença dentro da tua casa. Você é a diferença dentro do seu ciclo de amizade.
se não preenchermos essa lacuna de modo positivo, lamento te dizer, meus amados, estamos muito longe de sermos servos de Cristo. Servo não é fazer o que quer e a hora que quer. Servo deixa o Espírito Santo de Deus guiar para onde ele tem que levar. Não existe você fazer a obra do Filho e deixar quem o Filho colocou como responsável de te orientar. A ausência do Espírito Santo compromete toda a sua jornada até aqui. Não importa quantos anos de vida na igreja você tem, se você não dá espaço para o Espírito Santo atuar, nada disso tem valia. São orientações do próprio Mestre Jesus. Vos deixarei um Consolador. Eu lembro da advertência de Jesus sobre o único momento onde você não tem perdão, sobre o olhar de Jesus. Jesus não fala de adultério, Jesus não fala de traição, Jesus não fala das vezes que você usou sua língua para falar mal do seu próximo. Jesus não fala das vezes que você caiu no pecado. Para Jesus, tudo isso tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Uma condenação direta, meus amados. Uma condenação direta. Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus. A árvore, amados, onde você está agarrado, qual fruto você tem dado? A missão que Deus tem para você está sendo cumprida. Eu não estou perguntando se você é uma boa pessoa, se você é um bom filho, se você é um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Todos nós somos alvo do poder de Deus, da glória e da misericórdia dele. Todos nós somos alvo do agir de Deus. Seja porque Deus quer mudar a nossa vida ou por através da nossa vida, Deus quer mudar outras pessoas. Amados, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Louvado seja o nosso belíssimo. Jesus aqui fala do seu orgulho de ser verdadeiro cristão fora, mostrar seu testemunho como cristão. Até quando não vamos deixar que o Espírito Santo nos direcione para justamente sermos essa pessoa imprevisível na vida do próximo, que traz palavras de conforto? Até quando na nossa vida não seremos alvo direto? Até quando nossa vida não será um testemunho ativo do Evangelho de Cristo? Para todo aquele que olhar para nós, vê a Cristo. E a diferença de nós é essa para o restante do mundo. Essa é a nossa diferença. Nós não somos melhores que o mundo, não. Pelo contrário, nós somos mais errados que eles. Mas somos diferentes, pois já encontramos a saída. Não podemos nos calar sem mostrar a saída para os demais. Isso não é a exclusividade nossa, de viver agarrado ao café em Cristo e não mostrar a fé a qual professamos ao próximo, de ensinar, de instruir, de cuidar. O grande desafio do cristão não é o que tanto faz, mas é o que deixa de fazer. É abrir mão, é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E tem pessoas achando que marido é a cruz, que a esposa é a cruz, que os filhos são a cruz, que a família que blasfema de Deus é a cruz. Amados, isso não é a cruz, não. Isso são as circunstâncias da vida.
Tomar a sua cruz significa morrer para si mesmo, crucificar os seus interesses, fazer morrer as suas vontades. Eu fico imaginando se a pregação de hoje fosse da seguinte forma: venha seguir Jesus e você vai enfrentar perda de amigos, perda da família, perda da sua reputação, da sua carreira e possivelmente da sua vida física. Se o evangelho que você vive nunca te custou nada, talvez, meus amados, não seja o evangelho. Porque obedecer a Deus te custará tudo. Amados, hoje, eu deixo essa palavra que ela penetre profundamente na sua alma. Cada dia que passa, você que ainda não reconhece seu Senhor e Salvador, sente e ainda sente o peso de viver em constante estabilidade. Amados, eu sei disso. Eu sei como é isso. Qual você que se afastou da presença e por orgulho, ou até mesmo por vergonha dos erros, e gostaria de renovar sua aliança com o Senhor. Amados, se o seu coração carrega o arrependimento, o Senhor, Ele já te perdoa. Basta que você agora se perdoe, se erga e comece a dar novos rumos para essa sua caminhada que ficou interrompida. Amados, hoje eu quero orar por vocês, pela família de vocês, pela casa de vocês, pelo local de trabalho de vocês, pelas suas amizades, que podem ser modificadas através de vocês, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua postura, no seu modo de vestir e também de falar. Amados, eu oro por vocês porque é muito difícil se manter na caminhada. Ô Senhor Jesus, amados e amadas que estão aqui acompanhando o podcast Caminhando, se manter na caminhada é muito difícil, mas a fé em Cristo é a fonte inesgotável de sustento para todos. Os nossos dias com Cristo se tornam cada vez mais leves, porque devemos reconhecer as nossas fraquezas e entregar na mãos dele. Se você tem uma fraqueza ou muito mais fraquezas, entregue com fé nas mãos dele. Nós fazendo isso estaremos pondo nossas necessidades em Cristo. Entrega nas mãos dele, mas entrega com fé, meus amados. Eu me lembro que após a minha conversão, e mesmo já batizado, foram diversas as vezes que eu ia à frente na igreja, pedir oração, buscar em oração pela minha fraqueza espiritual. Eu sempre sentia esse peso e achava que não estava pronto, que não iria aguentar esse fardo da conversão, pois estava difícil demais, era muito complicado. E Deus, graças a Ele, graças ao Senhor, Ele colocou pessoas improváveis na minha vida, dizendo sempre que eu sim conseguiria. Graças a Deus eu tive amigos como o do paralítico que me levaram até Jesus. Graças a Deus eu ouvi conselhos como da menina escrava da esposa de Naamã, que me levaram para a cura do Senhor. E hoje, amados, eu busco esse compromisso de ser como esses, que não teve nem seus nomes citados na Bíblia, mas que é dedicado em fazer a obra. Para finalizar e já concluir, busque você também, meus amados, esse compromisso. Deixe ser influenciado pela palavra do Senhor. Somos influenciados por tantas coisas na nossa vida, mas muito duro de coração para receber a palavra de Deus. Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Às vezes nos questionamos o porquê tantas coisas não vão bem nas nossas vidas, e essa é a resposta. É a falta de compromisso com o Pai. Reflita, meus amados. Reflita sobre isso. O chamado do Senhor é muito claro e objetivo. Que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amados, te agradeço mais uma vez por estarmos juntos, caminhando com Cristo de um modo muito sincero e real, onde eu compartilho expressamente a palavra do Senhor, nada mais que isso. Te convido a nos seguir no nosso canal do YouTube, dê seu joinha, se você se sentiu edificado com tudo que você ouviu aqui. Por favor, meus amados, compartilhe com familiares e amigos, para que mais vidas sejam abençoadas.
Te convido também para nos seguir nas redes sociais, né, lá no Instagram, @Caminhando com Cristo Podcast. Você buscando lá vai encontrar. E além desse conteúdo que você acabou de ouvir, também temos muito outros que estão disponíveis no Spotify. Você também pode conferir, também nos seguir com o mesmo endereço, @Caminhando com Cristo Podcast no Spotify. Meus amados, muito obrigado. Nos vemos na próxima e a você, graça e paz, e que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome dele.